Fala galera, hoje é EBD comigo, Vitor Matheus, espero que você esteja bem. E hoje vamos falar de um tema bem bacana que Deus falou essa semana no meu coração, que é por que ter um coração valente. Então pegue sua Bíblia, seu caderno, se você puder, que as coisas que o nosso coração espera de Deus, eu acho que às vezes estão limitadas. E a gente vai ver um pouquinho aqui através do livro de Salmos, que é o nosso texto base, Salmos 35, do 1 ao versículo 3. Eu vou estar lendo e você vai acompanhando aí. Eu separei em 3 tópicos e a conclusão. Salmos 35, do versículo 1 ao versículo 3. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Todos os escudos, toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem me socorrer. Empurra a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: o Senhor é a sua salvação. Então aqui a gente está vendo o Salmo de Davi, onde ele pede, como praxe, como sempre, orando, pedindo auxílio do Senhor. Eu vou estar lendo aqui, a gente vai estar conversando um pouquinho. Davi sempre pedia a proteção de Deus, pedia o auxílio de Deus em todas as suas batalhas, e o coração dele se alegrava sempre na força do Senhor. Então, a parte mais legal de Davi é que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E sempre ele se relacionava com Deus. Como eu já falei aqui até alguns dias atrás sobre oração, ele orava a Deus, pedindo sua ajuda. Deus, devo ir? Deus, não devo? Deus, estou sendo perseguido, me ajuda aí. Mata, arrebenta com eles, joga eles para o outro lado do muro, afoga. Mas ele pedia ajuda para quem? Para quem tudo pode, para quem sabe de todas as coisas e para quem realmente tem o poder. Então Davi, ele era um homem muito valente. Desde o princípio, quando ele matou Golias lá, ele confiava tanto em Deus que o seu coração encheu de uma valentia que eu creio que ele não tinha, mas sim o Espírito Santo lá foi encher o coração dele, que no tempo não era presente como é hoje nas nossas vidas. Mas Deus, com todo o seu poder, foi lá e encheu ele de valentia. Ele se sentiu valente, ele se sentiu forte, potente no Senhor, em praticar qualquer obra ali que ofendesse, aí contra qualquer obra que ofendesse ali o Senhor, Deus, nosso Deus e Deus dele também. E o bacana é saber do porquê ter um coração valente. Davi, ele ficou tão valente que ele foi um homem segundo o coração de Deus. A valentia dele estava na onde? No Senhor. Então Deus era por ele, então ele ia. Deus, se o Senhor for comigo, então eu vou. E se Deus não ia, ele também não ia, ele não agia. E isso é a parte mais bacana de toda a valentia de Davi. Numa escola, uma criança, quando ela chega e briga com os outros, assim, com uma outra criança, já aconteceu muito com isso. Daí chega o pai, agora briga com meu pai aí, cara, meu pai é maior. Então Davi era da mesma maneira, a valentia dele estava no Deus que ele servia. E eu vou citar aqui 3 tópicos para a gente estar conversando. Primeiro, o Senhor pode ajudar. Se você está com a sua Bíblia, espero que sim, abre em Isaías 37, do versículo 35 e 36, que diz assim, Isaías 37, 35 e 36. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, já havia muitos cadáveres. O legal que Deus, ele, como um pai, ele se preocupa com os seus. Um anjo só matou 185.000 homens. Então, o legal de saber que a valentia de Davi tinha um porquê. E a cada dia Deus mostra mais. Se Deus criou o mundo, então imagine um anjo derrubou 185.000 homens, matou, né? E Davi confiava no mesmo Deus.
O exército dele não era apenas os homens do exército de Davi, do rei Davi, a qual ele ia nas pelejas ali, mas sim também o exército que estava com ele era o exército de Deus, os seus anjos. Então Deus estava ao lado dele. Em todo momento que ele obedecia, que ele se fazia presente, na presença de Deus, ele se colocava à disposição e Deus falava e Deus ajudava ele. Bom, meu filho tem me obedecido, meu filho tem me escutado, então eu vou com ele. Creio que Deus ele sente, Deus ele ama um coração contrito e quebrantado, como eu já também falei no sobre oração. Então, Davi, o mais legal, eu sou um cara que me inspiro muito em Davi, principalmente na adoração de todo o coração. Sempre quando eu vou cantar, às vezes eu não estou muito bem, mas a maioria das vezes, quase todas, eu tento dar o meu melhor, o meu tudo. Às vezes saio sem voz do culto, do lugar onde a gente está adorando ali, cantando, porque eu quero dar o meu melhor, uma adoração extravagante, o meu tudo. Se eu treinei tanto, se eu pratiquei tanto, se eu fui lá, busquei, conheci, treinei, então eu vou usar isso para adorar quem realmente merece, para quem precisa ouvir a minha voz, para quem precisa ouvir o meu toque, que é Deus. E eu aprendi isso com Davi. O legal é que ele tinha um coração contrito, humilde, quebrantado na presença de Deus. Ele dava tudo. Quando ele se arrependia de verdade. E quando ele era forte de verdade. E por isso sim, ele tinha um coração valente, porque Deus era com ele. E bacana nessa passagem de Isaías, que conta um pouquinho mais do que Deus já fez por ele, né? E por isso que ele se sentia tão valente, tão forte com Deus. Segundo tópico, Deus ama os que dependem dele. Se você está com a sua Bíblia, abre em Salmos 31. Vamos lá. Salmos 31. No versículo 1 mesmo. Que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Eu vou ler só o versículo 2 para a gente completar um pouquinho mais. Inclina os teus ouvidos para mim e livra-me depressa. Se é minha rocha e meu refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Legal aqui também que Davi no salmo aqui, ele se refugia em Deus. Ele busca o refúgio em Deus. Deus, só o Senhor é meu abrigo, me ajuda, me livra aí. Ele se coloca como realmente aquela criança que está fugindo do perigo, corre para os braços do pai. Pai, me ajuda, e é isso que Davi fez. O legal é que a gente fala hoje sobre a paternidade de Deus, e Davi já vivia isso, Davi já sentia isso, Davi já experimentava essa paternidade, porque ele sim se comportava como um filho para Deus. E o legal era isso, tudo ele expunha para Deus, tudo ele falava para Deus, e o coração dele era de filho. Agora eu vou dar uma pausa, que eu vou falar a palavra-chave lá pro sorteio dos jovens Dínamos. A palavra-chave é força. Voltando aqui. Então, Davi, ele se retratava como um filho para Deus, e Deus, consequentemente, se retratava como um pai, que ele já era desde o princípio para Davi. E o terceiro tópico nosso é a nossa vitória está em Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Deixa eu anotar aqui, versículo 8. Josué 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Legal que a nossa vitória realmente está em Deus. Eu falei dessa palavra de Josué, de meditar no livro, porque a Bíblia é a instrução de Deus para a nossa vida. Então, cada dia que a gente busca mais conhecimento na Bíblia, busca mais conhecimento em Deus, busca mais essa valentia que eu tenho dito aqui em Deus aqui, o nosso coração se enche de alegria, nosso coração se enche de autoridade, uma autoridade que vem dos céus mesmo. E assim eu creio que a nossa valentia cresce como a de Davi,
porque a gente também está confiando em Deus, a gente também está se colocando, está se colocando abaixo de Deus e sim Deus à nossa frente. E o legal é que o meditar na Bíblia de dia e de noite, só assim, meditar nas palavras do Senhor, só assim os seus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. É o que todo mundo procura hoje. Vencer como um bom valente a guerra no trabalho, a guerra na família, a guerra da vida, a guerra na faculdade, a guerra nos estudos, a guerra no casamento, às vezes, a guerra na família, assim, como um todo, tanto com a esposa, uma guerra dentro de casa. E essa valentia, essa autoridade a gente consegue só através de Deus. Então, para encerrar aqui, que a gente busque realmente um coração valente. O tema nosso é por que ter um coração valente? Para que a gente se independa de Deus, só que a nossa valentia venha dele. A nossa valentia seja como a de Davi, que ele se colocava nas batalhas somente se Deus se colocasse nelas também. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu creio que era assim que Davi pensava. Então, que a partir de agora a gente esteja sempre procurando ter um coração valente. Um coração disposto a aprender com Deus, a estar com Ele e vencer todas as batalhas, porque Deus nunca perdeu uma. Amém, pessoal? Então, Deus abençoe todos vocês. Então, busque ter um coração valente em Deus, busque o seu refúgio em Deus e busque a sua força em Deus. Deus abençoe todos vocês e tenha uma ótima semana.